Essa questão eu achei bem mal elaborada. Bem mal elaborada. Mas mesmo assim, vamos tentar resolvê-la. Vamos tentar, não, vamos resolvê-la. Pacotes de 2 kg passam da esteira transportadora para uma rampa circular lisa, com a velocidade de 1 metro por segundo. Bom, eu tenho esteira transportadora aqui, olhando com bons olhos, né? E diz que vai passar para uma rampa circular lisa. Primeira coisa que eu imaginei é isso aqui. Isso é uma rampa, né? Você tá na esteira e ela passa para a rampa, então passa para cá. Mas não é assim. Até porque ela ia bater aqui e já começa questões meio estranhas aí. Mas enfim, o que ele quer dizer com essa rampa é isso aqui. Até aqui tudo bem. Também com um pouquinho de bom senso a gente pode perceber isso, né? Apesar de não ficar bastante claro, que isso não deixa de ser uma rampa, né? Com relação a esse ponto. Com relação a esse ponto é uma descida, né? Se a questão colocasse ele passa para uma descida, ficaria bem melhor. Então o pacote vem aqui, quando ele chega aqui, ele tem 1 metro por segundo. Se o raio da rampa, vou considerar que ela seja assim, e o raio dela vai ser 0,5 metros. Determine o cosseno do ângulo para o qual cada pacote começa a perder contato com a superfície. Qual ângulo? Qual ângulo? Esse, esse. Já depois de fazer a questão, vi que esse ângulo aqui. Poderia ser esse. Então, determine um ângulo entre lá o final da rampa e onde o pacote começa a isso. Geralmente você determina esse ângulo aqui, mas enfim. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte, olha só, eu tenho um vetor aqui, ó. Eu quero decompor esse vetor. Eu sempre tenho que fazer essa decomposição em 90 graus, certo? Então essa decomposição é aqui e aqui. E aqui eu chamo x e aqui eu chamo y, tá? Nunca vou poder decompor um vetor e ele tá aqui, ó. E eu decompor, por exemplo, aqui em um hipotenusa aqui. E ele ser o y, né? Não posso decompor ele assim. Até posso, mas nunca vi isso, né? Se quiser fazer assim também. Então, tenhamos em mente isso daqui. Eu tenho a minha força peso, por que eu tô falando isso? Ela aponta aqui para baixo. Então, eu quero decompor esse vetor dessa forma aqui. Só tomando cuidado para você não fazer isso daqui e achar que isso é hipotenusa, tá? Então, aqui eu vou ter 90 graus e eu vou decompor ele em duas partes. E vai ser assim, ó. Aqui vai ter 90 graus. E a minha decomposição, ele sempre vai ser hipotenusa, tá? Pois bem, por quê? Se esse corpo está aqui, existe uma força chamada força centrípeta que coloca ele para o centro. Porque eu tenho a gravidade. Ele dá aqui, ó, 10 metros por segundo. Então essa força centrípeta, ela é igual a massa, que é 2, vezes a aceleração centrípeta,
que é a velocidade ao quadrado, dividido por R. E R é 0,5. Então eu vou ter 4 vezes a minha velocidade ao quadrado. Então, dependendo da minha velocidade que eu esteja aqui, eu vou ter uma força centrípeta diferente, certo? Porque você poderia até achar que esse bloco vai caindo e ele cai com a mesma velocidade, mas não. Em cada ponto ele vai ter uma velocidade diferente, tá? Isso daqui eu vou chamar de P de x. Esse vetor aqui. E esse vetor, P de y melhor, né? E esse aqui eu vou chamar de P de x. Poderia chamar de qualquer outra coisa. E esse aqui é o meu peso. O que é que acontece? Eu tenho que a minha força centrípeta, ela tem que ser igual a P de y. Porque se o P de y for maior, ou então maior, né? Que o meu P de y. A partir do momento que o meu P de y for maior que a força centrípeta, isso daqui vai sair pela tangente. Então o ângulo que eu quero achar é exatamente o ângulo onde a força centrípeta é igual a P de y. Tranquilo até aqui? Agora aqui eu tenho um ângulo. Eu tenho um ângulo aqui. E aqui eu também tenho 90 graus. E aqui eu tenho outro ângulo. Esse aqui eu vou chamar de φ1 e esse aqui eu vou chamar de φ2. Certo? Quem é o meu PY? O meu PY vai ser igual ao meu P vezes o cosseno desse ângulo aqui, ó. Agora, se eu tenho duas retas assim, como eu tenho aqui essas duas, ó, e eu traço, por exemplo, um traço aqui, esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse ângulo. Se eu traçar um traço assim, esse ângulo vai ser igual a esse, certo? Ângulos alternos, né? Então, P de y vai ser igual a P vezes o cosseno do ângulo que eu quero achar. Sendo assim, eu vou igualar agora o meu F ao meu P de y, que é exatamente nesse ângulo que eu vou ter, como ele fala aqui, ó, eu vou perder o contato com a superfície. Então, 4 vezes V ao quadrado. Meu peso é quem? 2 vezes 10 é 20, vezes o cosseno do ângulo. Eu quero achar o cosseno do ângulo. Sendo assim, eu coloco 20 aqui, ó. Agora, se eu dividir 20 por 4, vai dar 5. Então vai ser V ao quadrado sobre 5. Eu só preciso achar agora o V. Eu só preciso achar agora o V. Eu tenho essa altura aqui. E tenho essa altura aqui onde o ponto vai estar. Eu vou colocar essa altura onde o ponto vai estar de azul. E vou chamar ela de H1. E essa altura aqui ela é 0,5. Sendo assim, massa
vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 mais massa vezes gravidade vezes altura vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 mais massa vezes a gravidade vezes a altura. Eu tenho aqui a altura 1, eu tenho a minha massa, né, que eu posso cortar em tudo aqui. A minha gravidade é 10. Essa altura aqui é 0,5. Logo, gravidade vezes altura vai ser 5. Essa velocidade aqui é 1. E eu quero achar essa velocidade aqui, que eu vou chamar de velocidade 2. Achando essa velocidade 2, a gente acha o cosseno do ângulo máximo. Agora, se você for perceber e traçarmos aqui essa reta, o cosseno desse ângulo é igual a quem? Ao cateto adjacente, que é essa altura H1, dividido pela hipotenusa, que é 0,5. Passando isso para cá, H1 vai ser cosseno do ângulo dividido por 2. Eu vou trocar o meu H1 por cosseno do ângulo dividido por 2. Agora eu vou tirar esse 2 daqui, passar para o outro lado. Isso vai ficar 1 mais 10, que é igual a 11. Então a minha velocidade ao quadrado vai ser igual a 11 menos o cosseno do ângulo. Então achamos a nossa velocidade em função do cosseno do ângulo. Sendo assim, isso daqui dividido por 5 vai ser igual ao cosseno do ângulo. Então cosseno do ângulo vezes 5 vai ser igual isso daqui. Passando isso para lá, cosseno do ângulo vai ser isso aqui, cosseno do ângulo vezes 5 mais cosseno do ângulo 6, né? Então cosseno do ângulo vai ser 11 dividido por 6. 11 dividido por 6. Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui e ver onde foi que eu errei aqui. Eu esqueci do 10 aqui, ó. 10 da minha gravidade. Bom, se você acrescentar esse 10 e fazer os cálculos, como eu acho necessário, pode fazer aí e deixar nos comentários. Letra D de doido. Um tanto assunto, né? Mas vale a pena, viu, gente? Vale a pena porque você receber 10 mil líquidos na sua conta por mês, mais alguns acréscimos aí, estabilidade, aposentadoria de 26 mil integral, é a única que tem, porque os concursos mudaram agora, não vai ter mais estabilidade. Vale a pena, acredite. A dor é pouca. A dor é por pouco tempo. A felicidade vem depois, em um tempo bem maior.